Hoje vamos falar de movimento uniforme, e movimento uniforme é todo movimento que vai ter como característica uma velocidade constante. E vamos aqui aos exemplos de velocidade constante. Quando você, por exemplo, usa uma esteira, você vai regular a velocidade física para o TAF, para você poder correr, sua atividade física, então, aquela velocidade se mantém constante. Quando você pega uma escada rolante para subir ou descer, aquela velocidade ela é constante. Como a velocidade é constante, o movimento é dito que movimento uniforme, beleza? E aqui eu te dei um exemplo para vocês de movimento uniforme, que é esse caso aqui, uma tabelinha. Aqui eu andei 10 metros, aqui eu andei 10 metros e aqui eu andei 10 metros. Ou seja, eu andei em média 10 metros por segundo. Como esse valor se mantém constante, isto é, o mesmo, em cada intervalo de tempo, esse movimento, ele é dito que movimento uniforme, certo? E o movimento uniforme vai ter uma coisa muito importante, que é a equação horária do espaço, que é o que vocês conhecem popularmente como equação do sorvete. Eu tenho que a velocidade média é a posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Como a velocidade média ela é constante no movimento uniforme, eu vou tirar o mzinho, tá? E aqui, o que vai acontecer? No movimento uniforme, a gente na equação horária, a gente considera o tempo inicial como sendo zero. Então, foi o quê? S menos S0 é igual a V vezes T. Quanto que é o S? S0 mais VT. Beleza? Isso é a equação horária do espaço. S igual a S0 mais VT. Por que equação horária? Porque tem tempo. Por que do espaço? Porque tem espaço. Beleza? Agora que temos isso aqui, vamos uma questão aqui que eu acabei apagando sem querer, que é o seguinte: considere o movimento descrito pela equação no sistema internacional como sendo S igual a 12 menos 4T. Beleza? Quero saber a posição inicial, a velocidade, a posição após 2 segundos e o instante que a posição vale 6. Vamos lá. Quando eu falo sistema internacional, quer dizer o quê? Que eu me refiro a unidades como, por exemplo, o metro e unidades como o segundo, dentre outras, beleza? Mas, por enquanto, só metros e segundos. Então, quer dizer o quê? Que o espaço é medido em metros, que o tempo é medido em segundo e que a velocidade, por consequência, metros por segundo, beleza? E aqui eu quero, com base nessa equação, que a gente obtenha alguma série de itens. Por exemplo, a posição inicial. Se nós compararmos essa equação com a equação original, vamos ter que S é igual a S0 mais VT, beleza? Onde a posição inicial vale 12. A posição inicial é aquele que está sozinho. E a velocidade é aquele que está junto ao tempo. Quem está junto ao tempo? Menos 4. Então, a posição inicial vale quanto? 12 metros. E a velocidade? Menos 4 metros por segundo. Esse tipo de resolução é um tipo de resolução por comparação. Estamos comparando o espaço inicial e estamos comparando a velocidade. Beleza? Foi? Dúvidas? Vamos lá. Posição após 2 segundos. Eu sei que S é igual a 12 menos 4T. O tempo vale 2. Vamos lá, direto. 4 vezes 2, 8. 12 menos 8, 4. Então, a posição vale 4 metros. Tranquilo? Letra D, o instante, o tempo em que a posição vale 6 metros. Eu sei que S é igual a 12 menos 4T. Agora eu quero descobrir o instante, isto é, o tempo, em que a posição vale quanto? 6. Então, basta eu substituir a posição por 6 metros. E agora eu vejo lá, menos 4 passou para o outro lado, 4.
12, passou para o lado, menos 6. Então, vai ficar 4t igual a 6t é 6 dividido por 4, que vai dar 1,5 segundos, onde segundos é o tempo. Beleza? Letra A, posição inicial. Letra B, velocidade. Letra C, posição após 2 segundos. Letra D, o instante do tempo, que a posição vale 6 metros. Além do movimento uniforme, eu vou ter o quê? Outros movimentos, como progressivo e retrógrado. O que quer dizer progressivo? Quer dizer que o espaço aumenta com o passar do tempo. Retrógrado, o espaço diminui. Como assim? O espaço aumentou, o espaço está aumentando, o espaço está aumentando. Aqui o espaço está diminuindo, diminuiu e diminuiu. Perceba que esse aumento e essa diminuição não são intervalos iguais. Então, portanto, veja bem, ele pode ser progressivo e uniforme, que é esse caso aqui, olha, ele aumenta de 10 em 10, ele está aumentando, se ele aumenta, ele é progressivo, e como é sempre de 10 em 10, ele é o quê? Uniforme, beleza? Já aqui ele está aumentando, mas ele está aumentando o quê? A valores diferentes. Aqui aumentou de 5, aqui aumentou de 2, aqui aumentou de 6. Então, como ele aumenta de formas irregulares, eu não tenho o que? Movimento uniforme. Então, atenção, ele pode ser progressivo sendo uniforme ou progressivo não sendo uniforme, tá? Eles não estão correlacionados, ok? E o retrógrado? Mesma ideia. O corpo ele pode ser retrógrado sendo uniforme ou sendo retrógrado não sendo uniforme, que é esse caso aqui, ó. Perceba que é um retrógrado, só que é um retrógrado que não é uniforme. Diminuiu de 10 metros, diminuiu de 20 metros, diminuiu de 15 metros. Beleza? Pessoal, o que isso quer dizer na prática? Vamos lá. Se eu tiver uma estrada orientada para a direita, beleza? Todos que andarem para a direita serão o quê? Progressivos. Todos que andarem para a esquerda serão o quê? Retrógrado. Em termos populares, vamos aqui. Andar para a direita, progressivo. Andar para a esquerda, retrógrado. Andar para frente, progressivo. Andar para trás, retrógrado. Ir progressivo, voltar, retrógrado. Ir na mão de circulação, na contramão, retrógrado. Engatar a primeira marcha aí, progressivo. Engatar a marcha ré, retrógrado. Percebeu a ideia? A ideia de progressivo e retrógrado quer dizer o quê? Basicamente andar para frente e andar para trás. Só que tome cuidado que frente e trás baseia-se no referencial de movimento. Se eu orientasse, por exemplo, a minha estrada para cá, esse aqui estaria indo para frente. Então, esse aqui seria o quê? O progressivo. Esse aqui seria o retrógrado. Beleza? Gente, dúvidas? Na próxima parte, vamos estudar o quê? Os casos clássicos de movimento uniforme. Casos clássicos de movimento uniforme, o primeiro deles são os casos de pontos de encontro. Que casos são esses? Ponto de encontro é o nome que eu chamo didaticamente quando dois ou mais corpos se encontram, beleza? É um caso clássico, importante, que vocês sabem resolver. Vamos pensar no dia a dia. O que acontece quando você marca de se encontrar com alguém? Você precisa definir o local que vocês vão se encontrar e o horário. Então, em outras palavras, você precisa definir o quê? Uma equação que tenha o tempo e o espaço. Portanto, uma equação horária do espaço. E você precisa assegurar que, para de fato se encontrarem, a posição de um tem que ser igual à posição do outro. Então, portanto, elas vão ser iguais. Beleza? Tranquilo? Foi? E olha que interessante, senhores, desse processo. Vale ressaltar a última aula, que se está indo para a direita, vamos atribuir que é mais, porque é um movimento progressivo, e se está indo para a esquerda, vai ser negativo, porque vai ser um movimento retrógrado, conforme vimos na última aula, beleza? Então aqui, ó, separei 3 questões que falam da mesma coisa, mas elas são importantes para o nosso entendimento. Vamos lá. Dois carros de 60 km, então aqui, ó, tem um carrinho, perdão, 2 carros distantes, né? Um carro de 60 km é complicado. Distante de 60 km, onde o primeiro trafega a 70 km por hora e o segundo, na mesma direção e sentido,
trafega 40. Ele falou uma coisa muito importante, que a distância entre eles é de 60 km por hora. E aí tem várias formas de pensar. Se esse estiver no 10 e esse no 70, a distância é de 60. Se esse estiver no 20 e esse no 80, a distância vai ser 60. Se esse estiver no 30 e esse no 90, a distância vai ser de 60. Mas é mais fácil para a gente trabalhar se a gente assumir o seguinte, que o primeiro está no 0 e o segundo está no 60. Porque se o primeiro estiver no 0 e o segundo no 60, a distância continua sendo de quanto? De 60 km por hora. Beleza? Agora, como eu quero saber o seguinte, quando que é o tempo e a posição, que é o espaço, eles vão se encontrar. Se eles vão se encontrar, subentende-se que é problema de ponto de encontro. Então, vamos ter que fazer o quê? Montar a equação para o primeiro e montar a equação para o segundo. Vamos juntos aqui. Eu sei que S vai ser igual a S0. Vamos lembrar que a última aula, S igual a S0 mais VT. Posição inicial do primeiro corpo, 0. Velocidade para a direita mais 70 vezes o tempo. Posição inicial de B, 60. Velocidade positiva porque está indo para a direita e vale 40t. Montei para uma, montei para outra. Qual o próximo passo? Igualar. Então vamos igualar aqui, Soros. Vai ficar o quê? Faz aqui, direto. 0 mais 70t. Vou fazer dividir de novo. Fica mais fácil. 0, a primeira equação, que é 0 mais 70t, tem que ser igual a segunda. Quanto que vale a segunda? 60 mais 40t. Vou isolar. 70 menos 40, 30t. 30t igual a 60, t é 60 por 30, o t vai dar 2. 2 o quê? 2 horas. Então, nós achamos que o tempo vale 2 horas. Só que ele não perguntou só o tempo, ele perguntou também o quê? A posição. Então, para achar a posição, o que a gente faz? A gente substitui ou na primeira equação ou na segunda. E você escolhe qual que for melhor. As duas têm que dar a mesma resposta. Se derem diferente, é porque você fez errado. Por exemplo, eu vou substituir na primeira, porque teoricamente é mais fácil a conta. Vai ficar o que? S igual a 0 mais 70. Quanto é o tempo? 2. 70 vezes 2, 140 mais 0, 140 quilômetros. Beleza? Tranquilo? Professor, mas se eu pegasse na outra equação, esse especial eu vou fazer, as demais eu não vou fazer não. Se você pegasse a equação de baixo, não se acostume com isso, porque eu nunca mais vou fazer isso, e nunca mais mesmo. Se você pegasse a equação de baixo, você vai ter o quê? 60 mais 40 vezes o tempo, que é 2. Direto. 40 vezes 2, 80. 80 mais 60, 140. De fato, as posições são iguais, como prevíamos. Beleza? Foi? Dúvidas? Mais um exemplo. Quando, isto é, o tempo e a posição, o espaço, que eles vão se colidir. Se eles vão se colidir, é um problema de quê? De ponto de encontro. Tem que fazer o quê? Montar a equação para o A e montar a equação para o B. Vamos lá. Ele falou que a distância vale quanto? 15 metros. Ou seja, esse aqui pode estar no 0 e esse aqui pode estar no 15, porque a distância vai continuar sendo de quanto? De 15. Vou montar S igual a S0 mais VT. Posição inicial, 0. Positivo porque é para a direita, 2t. Equação do primeiro. Equação do segundo. Posição inicial, 15. Está indo para a esquerda, menos 3t. Montei a equação, basta eu igualar. Vai ficar o quê? 15 menos 3t. O seguinte, mais fácil. 0 mais 2t, que é a primeira, é igual a 15 menos 3t. Isolei. Passei para o lado positivo. 2t mais 3t, 5t igual a 15. T vai ser 15 dividido por 5. O tempo vale 3. 3 o quê? Segundos. Beleza? E para achar a posição, o que eu faço? De novo, substituir ou na primeira ou na segunda. Você escolhe o que for melhor para você. Me parece mais sensato substituir na primeira. S igual a 0 mais 2t.
o tempo vale 3, 6 metros. Se você pegasse embaixo, 15 menos 3 vezes 3, 9. 15 menos 9 também daria 6. Tranquilo? E para fechar, eu nem coloquei aqui o título, perdoe-me, que são casos específicos de pontos de encontro, que são os problemas de ultrapassagem. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Dois trens de 200 metros começam a ultrapassar. Então aqui, ó, 200 metros. Quero saber quando, que é o tempo, e a posição que vai terminar a ultrapassagem. Primeira coisa importante é que nós temos o quê? Uma incompatibilidade de unidades. Aqui está em metro e aqui está aqui, quilômetros por hora, não é isso? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta fazer o quê? Dividir por 3,6. Isso vai dar 20. Isso aqui vai dar 10. Beleza? Vamos lá. Agora para resolver. Quando e em que posição vai terminar a ultrapassagem? Vamos parar e pensar. Esse trem, ele vai ultrapassar esse quando o final desse trem, encontrar o início desse. Concordam? Esse trem vai ultrapassar esse quando o final desse encontrar o início desse. Se o final de um vai encontrar o início do outro, configura-se um problema de ponto de encontro. Então temos que montar a equação para o ponto A e a equação para o ponto B. Mas quanto que vale a distância entre eles? 200 com 200, 400. Beleza? Vai ficar S igual a S0 mais VT. Se a distância vale 400, quer dizer o quê? Que o A é 0 e o B, 400. Então, posição inicial, 0 mais velocidade do A, 20, está para a direita mais. Posição do B, 400, está para a direita mais 10. Montei para um, montei para outro, basta eu igualar. Vai ficar o quê? 0 mais 20t igual a 40 mais 10t. Isolei. 20 menos 10, 10t igual a 40, t igual a 4 segundos. E para achar o espaço, o que eu faço? Substitui ou na primeira ou na segunda. S vai ser igual a 0 mais 20t. S é 0 mais 20 vezes 4, isso vai dar 800 metros. Gente, alguma dúvida? Tranquilos? Foi. Gente, uma coisa muito importante para vocês é que existem outras formas de fazer isso. Por exemplo, por velocidade relativa, que alguns de vocês já devem conhecer. Eu optei por não fazer isso, nem ensinar isso dessa forma. Por quê? Porque eu quero que você aprenda a fazer dessa forma. Porque nas próximas aulas, quando a gente trabalhar de pontos de encontro de move, pontos de encontro de move, o movimento vertical e horizontal, fazer por velocidade relativa não vai ser tão viável assim. Então vamos aprender uma fórmula de resolver universal e vamos só aperfeiçoando ela à medida que vamos evoluindo o conhecimento em física, tá bom, gente? Então, um beijo e até a próxima.